Olá pessoal, vocês já perceberam que mesmo tentando pensar positivo, mesmo acreditando que a gente é capaz de prosperar, mesmo visualizando abundância, lá no fundo aquela sensação de escassez sempre volta? A gente imagina o dinheiro entrando na conta, imagina recebendo cheques inesperados pelo correio, mas no fundo algo sempre diz pra gente que isso não é pra gente. Você já parou para perguntar por que esse padrão? Bom, hoje eu estou aqui para dizer para vocês algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Talvez o problema não seja o dinheiro em si. Talvez o problema seja aquele paradigma que governa a sua vida. O dinheiro, ele não é essa cédula que a gente segurou na mão, o papel. Isso representa dinheiro. Na verdade, o dinheiro, ele é uma ideia. E essa ideia, ela provoca no cérebro a sensação de segurança, sobrevivência, status, valor pessoal, poder de escolha. Nosso sistema nervoso não vê o dinheiro como número, ele vê como sobrevivência. E o cérebro, ele foi programado para evitar risco. Se o fato de prosperar, esse pensamento de prosperar, ele parece ser arriscado, o cérebro vai puxar a gente de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido seja a escassez. Entre 0 e 7 anos, nossa mente ela não vai questionar nada. Ela simplesmente absorve tudo que a gente recebe do mundo exterior. Então, se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que vai trabalhar muito a vida inteira para ganhar pouco, ou então que ser rico é para poucas pessoas, ou então quem já nasceu rico, ou então para ser rico tem que ser mau caráter, tudo isso que a gente ouve a vida inteira fica gravado na nossa memória subconsciente. E é na memória subconsciente que está localizado o paradigma, que nada mais é do que o nosso conjunto de hábitos que governam a nossa vida. E o nosso paradigma é que vai criar a nossa identidade, sendo que a nossa identidade ela é mais forte do que o nosso desejo. Então, se você tem desejo de prosperar, o desejo de conquistar algo na sua vida, um desejo de conquistar seus sonhos, o problema é que se o seu paradigma está contradizendo isso, ele é mais forte. Ele vai manter você na situação que você está hoje. Só o desejo não vai conseguir fazer com que você vença isso. O nosso cérebro, ele quer consistência. Então vamos dizer que você ganhe no trabalho R$2.000 por mês. Já há 2 anos, vamos dizer. E aí você começa agora a visualizar você ganhando R$20.000 por mês. Isso vai gerar um conflito dentro do seu cérebro. E esse conflito vai gerar uma ansiedade. E aí o cérebro, para combater essa ansiedade, vai começar a criar pensamento do tipo: eu não sou capaz, isso não é verdade, você não vai chegar lá. Ou então vai começar a querer te proteger para que você não sofra. Não é porque você não é capaz, é porque essa sua identidade ainda não expandiu. O seu paradigma ainda não mudou. Você precisa ser consistente nessa sua mudança que você precisa realizar, na mudança do seu paradigma, do seu conjunto de hábitos. Você pode estar se perguntando, por que se eu visualizar ganhando R$20.000 por mês, isso não vai se tornar real? Tem aquela frase, do Bob Proctor: pensamentos se transformam em coisas. Só que a gente esquece de uma coisa essencial, que o pensamento sem o sentimento e a nossa identidade, ele não tem força nenhuma de alterar a nossa realidade. Então, se você visualiza a riqueza, mas sente tensão, medo, culpa, o corpo vai acreditar nessa emoção, o cérebro vai acreditar nisso, nesse sentimento de escassez, de tensão, de medo. E a emoção ela vai sempre vencer
o pensamento. Por isso que a gente sempre fala, a chave, o segredo não é visualizar somente, é sentir. A gente precisa sentir. Então, por isso que a gente sempre fala que quando for visualizar, tem que fechar os olhos e visualizar, imaginar a situação que você quer viver, mas você precisa sentir o que você sentiria naquele momento. De verdade, deixar o sentimento entrar no seu coração, expandir e sair de você, porque é esse sentimento, essa sensação que tem o poder de realmente transformar a nossa realidade. E como que a gente faz para mudar esse paradigma com relação ao dinheiro? Você não vai conseguir, se você hoje está passando por uma dificuldade financeira, virar milionário. Não é assim, da noite para o dia. É degrau por degrau. São transições que a gente tem que criar na nossa vida. Ao invés de pensar, visualizar, sou milionário, pensa que eu sou alguém que estou aprendendo a lidar melhor com dinheiro. Ao invés de pensar, sou rico, pensa que é seguro para mim crescer financeiramente. O sistema nervoso, ele precisa sentir segurança. Nosso cérebro precisa estar seguro do que a gente está sentindo, porque sem segurança ele não vai conseguir ter a força necessária, o impulso necessário para transformar a realidade que a gente vive hoje na realidade que a gente está criando para a gente, para o nosso sonho. Então, nesse caso, como é que a gente pode fazer para alterar, mudar nosso paradigma? Nosso subconsciente, ele acredita no que ele vê acontecendo repetidamente. Então, pequenas vitórias que a gente tem, elas vão construir nossa nova identidade. Então, se você começa a organizar suas finanças, quita uma dívida, você cria uma renda extra, nem que seja pequena, ou se você resolve investir pela primeira vez, cada ação dessa vai enviar um sinal para o seu subconsciente dizendo, eu sou alguém que cresce. E isso muda a sua identidade. A sua identidade vai mudar o seu comportamento. Seu comportamento vai mudar o seu resultado. E esse resultado vai reforçar a identidade que você criou. E aí você vai ficar num loop crescente, mudando a identidade, mudando o comportamento, o sentimento, criando uma nova identidade. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele explica que na nossa vida, tanto quando a gente está caindo, vamos dizer financeiramente, ou quando a gente está subindo financeiramente, esse movimento ele é exponencial. Então, se a gente está no momento que a gente está tendo uma dificuldade financeira, ela aos pouquinhos vai descendo, você vai ficando pior, chega uma hora que ela cai de uma maneira absurda. Só que ao mesmo tempo, o lado bom disso é que quando a gente está melhorando, conseguindo vencer quem nós somos, mudando o nosso paradigma com relação ao dinheiro, né, nesse caso, é uma mudança lenta. Mas se você faz isso repetidamente, você faz isso como um hábito na sua vida, a sua situação vai começar a mudar aos poucos. Só que essa mudança ela vai crescendo de uma maneira exponencial também. E chega um momento que ela vai crescer de uma maneira que você não vai acreditar. Essa mudança que você hoje faz de uma maneira, às vezes, difícil, suada, repetidamente, quando ela se tornar habitual, a sua nova identidade, a mudança que você vai ter, vai ser uma coisa que muitas vezes vai ser inacreditável. É bem provável que você não pense em escassez porque você seja fraco. Talvez seja o seu paradigma que está falando isso para você. Só que esse paradigma, ele pode ser substituído. Nosso paradigma, ele não é uma coisa eterna, não é nosso destino. Ele simplesmente é uma programação. E como toda programação, ela pode ser reescrita. Não é assim na programação de computador? Você pode criar uma nova, reprogramar. É exatamente igual com paradigma. A gente pode reprogramar nossos hábitos, nossos pensamentos do dia a dia. Só que não vai começar no dinheiro em si. Começa numa pergunta que você tem que fazer para você mesmo.
quem eu preciso me tornar para lidar com a abundância. Porque o dinheiro, ele vai amplificar, vai aumentar a nossa identidade. E quando nossa identidade muda, o dinheiro deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência dessa nossa nova identidade. Você não precisa forçar a abundância na sua vida. Você precisa se tornar compatível com esse sentimento. Isso precisa ser algo que dentro de você, algo novo, nossa nova identidade, algo que esteja gravado no nosso subconsciente, fazendo assim com que a gente consiga atrair para a gente todas as situações, todas as pessoas que vão nos ajudar a viver nesse estado de abundância de maneira normal. Bom, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente sempre que o dinheiro não pode ser nosso objetivo. Nosso objetivo não pode ser, nosso sonho não pode ser rico, ser milionário. Ter dinheiro, ou ser rico nesse caso, se for o seu sonho, isso ele é um instrumento para que você alcance sonhos maiores, seus objetivos na vida. O dinheiro em si, ele não é uma coisa ruim. Aquele mito, né, de que quem é rico é muito difícil entrar no céu. Isso tudo é uma construção histórica, mas na verdade o dinheiro ele é apenas um instrumento que nós usamos para conquistar coisas na nossa vida. Então, se você tem o objetivo de ter dinheiro para humilhar as pessoas, para só coisas materiais chegarem até você, para desfrutar de prazeres materiais, isso vai ter consequência para você, com certeza. Do mesmo modo, se você quer ter dinheiro, quer ter uma condição financeira boa, para que você possa ajudar mais pessoas, que mal há nisso? Pelo contrário, isso é muito nobre. Então, se a pessoa tem um desejo de ganhar muito dinheiro porque ela quer fazer caridade, ela quer criar obras assistenciais, ela quer doar parte do dinheiro dela para causas nobres, isso é muito nobre. Nesse caso, o dinheiro é bom. O outro dinheiro é ruim? Não. O que nós fazemos com o dinheiro é que conta. Quem nós somos de verdade. O dinheiro é simplesmente um instrumento. O instrumento é uma coisa da qual a gente se utiliza para alcançar um fim. Nada mais do que isso. Então a gente tem que ter em mente isso. Que nós podemos sempre fazer bem uso do dinheiro quando a gente usa isso para ajudar o próximo. Sempre que a gente consegue ajudar uma pessoa, seja materialmente, ou seja, numa conversa, num abraço, ou só escutar, é isso que vale na vida. É para isso que a gente está aqui. É lógico que ter dinheiro ajuda, porque te dá mais opções na vida, abre mais portas para você, te dá condição de você viver mais tranquilamente. E quando a gente está mais tranquilo emocionalmente, a gente tem a mente mais aberta, a mente se expande, porque a gente pode focar em outras coisas. Quando o dinheiro está escasso na nossa vida, a gente foca só nele, o foco é o tempo todo nessa escassez, não é nem no dinheiro, é na escassez. A gente quer ganhar mais, precisa ganhar mais, mas o foco é na escassez. O que acontece? Atrai mais escassez. Sempre. Lei da atração é uma lei imutável. Então é lógico que ter dinheiro ajuda, porque você se torna uma pessoa mais tranquila, mais focada para ir atrás do que realmente importa na sua vida, para ir atrás do seu sonho, dos seus objetivos. Então vamos ter em mente isso. Vamos mudar essa ideia de que dinheiro é uma coisa ruim. Vamos ter sempre em mente que bom ou ruim
é o que a gente faz com o dinheiro. E se você usa isso para uma causa nobre, nada mais justo que você possa também desfrutar do resultado do seu esforço, do resultado da sua mudança, desse novo eu no qual você se transformou e que tem mais do que direito de viver o seu sonho. Que Deus abençoe todos nós.